Olá, pastora Cleide Dias, mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra da parte de Deus com vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero relembrar a todos vocês que ao longo da história, tanto bíblica como a história da humanidade no geral, em momentos que marcavam o início de um novo tempo, o diabo sempre se levantou para paralisar, para impedir os projetos, os propósitos que Deus tem para a vida das pessoas. E eu quero estar falando de alguns personagens bíblicos que tiveram suas vidas marcadas no início de cada etapa dela. E eu quero começar com Moisés. Quando o faraó mandou matar todos os meninos, isso está lá no livro de Êxodo. Era um marco de um tempo de libertação para o povo de Israel. Então perceba que Moisés nasceu, mas já nasceu debaixo de um decreto de morte. Por trás de todo aquele evento que faraó estava fazendo, havia um projeto de Satanás para matar a vida de Moisés, porque Moisés havia nascido com o propósito de ser libertador daquele povo. E a gente percebe um outro exemplo muito forte do próprio Jesus. Quando nasceu, Herodes tentou matá-lo, quando ele era ainda bebê. Essa história está registrada na Bíblia, e qualquer um de vocês pode verificar. O que eu estou querendo dizer com isso é que o diabo sempre vai tentar matar a promessa, o propósito de Deus para mim e para você ainda no nascedouro. E o início de cada ano são inícios de etapas novas que Deus está iniciando. E é sempre no início do ano, amados, que nós nos reunimos em igrejas, em lugares, para recebermos palavras novas, para alinharmos propósitos, para fazermos projeto de vida que vai nortear a nossa vida pelo ano inteiro. E sempre que você faz isso, pode ter certeza que é o tempo de vigiar, de se cuidar, de observar a direção que Deus está dando, porque esse é o tempo que o inimigo das nossas almas mais vai tentar nos destruir e nos paralisar. Eu costumo dizer que Deus, ele tem dois tipos de vida para mim e para você. A vida eterna, que é quando partirmos dessa terra para a eternidade, e a vida abundante, que é a promessa que ele nos fez, que está escrita lá em Isaías 1,19, de vivermos o melhor que essa terra tem para nos dar. Então eu sempre costumo dizer, quando ensino, que a pessoa de Jesus nos prepara para a eternidade, mas os princípios de Jesus nos prepara para viver uma vida boa na terra. E isso está relacionado à nossa disposição de obedecer os comandos que o Senhor está nos entregando. E eu quero falar sobre esses comandos, esses princípios. Mas antes disso, deixa eu lhe dizer uma coisa. Lá em 2 Reis, capítulo 13, 20, diz que os moabitas invadiam a terra de Israel a cada início de ano para abater o povo, saquear, roubar aquilo que era deles. E isso continua acontecendo. Todo início de ano, dezembro, você termina o ano com tantos projetos. No início do ano o diabo começa a lhe abater, as notícias ruins começam a chegar, você começa a olhar para os fracassos, para as derrotas, para as circunstâncias, e você passa o ano inteiro, percebe que dezembro novamente você não saiu do lugar. E hoje eu quero liberar uma palavra. Você tem propósito, você tem promessas de Deus para viver e você vai viver. Como Isaías 1,19 diz que se quisermos, estivermos dispostos a obedecer, nós vamos comer o melhor da terra, é uma promessa para aqueles que decidem obedecer, que estão dispostos. E disposição, amados, está relacionada a uma decisão. As circunstâncias e os problemas da vida, sejam eles quais forem, não pode impedir a mim e a você de obedecer a Deus. Eu costumo dizer que as promessas de Deus descritas em sua palavra não é para aqueles que fazem coisas, não é para aqueles que são amorosos, bondosos, que cuidam, que presenteiam ou que faz tantas obras de caridade na terra. Não, as promessas de Deus são para aqueles que obedecem. Você pode fazer todas as coisas que você quiser,
Mas as promessas de Deus, elas não vão se estabelecer por aquilo que você faz, mas por aquilo que você obedece em Deus. A obediência, ela precisa ser o primeiro princípio estabelecido na sua vida para que ela seja abundante na terra. E eu quero lhe falar de um princípio, apenas de um. Se torne especialista em seguir instrução. Informação e instrução são duas coisas diferentes. Amados, o mundo todo tem informação. Talvez o que eu esteja falando para você sejam informações que todos vocês já sabem. E talvez você não perceba a instrução que está dentro da informação. Porque ter informação é uma coisa, ter instrução é outra. É por isso que muitas pessoas não andam como devem andar nessa terra. Porque acham que a informação é suficiente para ter uma vida de vitória. Mas eu preciso entender que a instrução é o que vai mudar a minha vida. Porque de nada adianta eu ter algo, informação sobre aquele algo e não ter instrução de como usar. Então, decida ser um especialista. O especialista, ele não é igual a todo mundo. Ele é diferente. O especialista, ele é tão sensível de que quando ele recebe uma direção e alguém chega para ele e diz assim: ei, você não precisa fazer com tantos detalhes. Todo mundo faz assim e dá certo. Quando a pessoa é especialista, ele olha e diz: não, mas eu não sou todo mundo. Eu vou fazer do jeito que eu fui direcionado para fazer. Por que ele age assim? Porque ele se especializou em seguir instrução. A Bíblia conta, lá em Gênesis 26, que Isaac, filho de Abraão, estava com um grande problema. Estava dando uma seca naquela terra, uma adversidade, e ele não sabia o que fazer. Na mesma hora ele se lembrou: eu vou para o Egito. Porque no passado, meu pai teve dificuldade nessa mesma terra que eu estou, e ele foi para o Egito e ficou rico. Eu vou para lá, porque lá minha vida vai mudar. Sabe o que aconteceu? O Senhor chegou para ele e disse: não desça para o Egito, fique na terra de Gerar. Parecia que Deus estava dizendo para Isaac assim: agora chegou a hora de tu morrer, eu vou acabar contigo aqui nesse lugar. Porque ele ficaria no meio dos inimigos e sem nenhuma condição de se mover para nada. Mas ele não teve dúvida, ele simplesmente obedeceu aquilo que Deus estava dizendo, porque ele tinha aprendido com seu pai, que era conhecido como o pai da fé, um homem obediente ao extremo. Quantas coisas acontecem na minha vida e na sua vida que o nosso primeiro pensamento é fazer aquilo que um dia já funcionou para outra pessoa? Isso é tão real, amados, que até remédio. Você vê alguém dizendo: olha, eu tomei chá de camomila e eu fiquei curada disso e daquilo. Aí você corre sem pedir instrução de ninguém, corre e faz para você também, porque você também vai se curar. Sem você nem saber se algum problema de saúde que você tem vai afetar com aquele chá. Entende como é muito delicado essa nossa questão da gente não estar atento àquilo que Deus está dizendo, à instrução que Deus está dando? Quando Deus disser não para você, Ele não está te privando das coisas boas, pelo contrário, Ele está dando a você a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor e mais abastecida. A Bíblia diz que Isaac enriqueceu, e mesmo parecendo que era o seu fim, Isaac era tão especialista em obedecer a instrução que ele não olhou para a circunstância. Ele simplesmente entendeu que Deus estava querendo fazer algo. E a Bíblia registra que ele enriqueceu como nenhuma outra pessoa naquele lugar, naqueles dias, por conta de uma obediência simples e contrária àquilo que ele estava achando. Algumas vezes, deixa eu lhe dizer algo, nós queremos obedecer quando essa obediência não nos contraria, quando a gente concorda, quando a gente acha legal, aí a gente obedece sem problema. Mas deixa eu lhe dizer, a obediência não tem nada a ver com concordar ou discordar. Quando você é especialista em obedecer, você não se liga na questão de concordar ou discordar. Você simplesmente diz: Deus, eu vou obedecer. E não esqueça que existem pessoas que são usadas por Deus para lhe dar direção e instrução. Que esse seja um dia que você e eu estejamos dispostos a ouvir a instrução correta da parte de Deus. A ouvir aqueles que cuidam de nós, nossos pais, nossos líderes. Tem sempre uma direção correta para nós. Decida obedecer, decida ser especialista, não só um obediente qualquer. Lembre-se do que eu tenho lhe dito: seu nome não é todo mundo. Você é especial, você está na agenda de Deus. Eu sempre digo que a parte do evangelho que funciona é aquela que você acredita.
Porque tem tantas pessoas que leem a palavra de Deus e olham para aquilo lá e não faz diferença nenhuma para elas. E outros olham o mesmo texto, a mesma palavra e transformam a sua vida para sempre. Então a diferença está em cada um de nós, de receber a direção correta para as suas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus lhe guarde, guarde a sua família, no nome poderoso de Jesus. E mais uma vez eu quero lembrar você que você é livre. Compartilhe as suas limitações. Se não quiser compartilhar aqui, vai lá no meu privado, mas compartilhe para você crescer, é para você se desenvolver como pessoa, é para você se abastecer, para você cuidar de outras pessoas lá fora. E como eu já disse, tudo que é postado aqui, receba para si. Medite nisso e compartilhe daquilo que tem alterado sua vida, da palavra que tem mudado algo na sua história, para que outras pessoas possam crescer através de você. Amém? Que Deus lhe abençoe.